Fala galera, começando mais um episódio aqui do nosso podcast 3 Pontos no YouTube da Band News FM Rio. Tô aqui com o PHC. PHC, tá tudo bem, beleza? Bem, Léo. Como é que você tá? Joia? Galera, já peço para que você se inscreva no canal aqui da Band News FM, também siga as redes sociais do Léo, minha, do JG e também do nosso convidado, rapaz. Mas antes disso, olha só, siga nossas redes sociais, Twitter, YouTube, TikTok, todas elas vão estar aqui na descrição. Espero que você goste aí do nosso conteúdo voltado pro Carioca, né, Léo? Exatamente, a Band é a casa do campeonato Carioca, TV Band Rio transmitindo os jogos dos principais clubes, tem também o Band Esportes, além da Band News FM, fazendo a transmissão completa do Campeonato Carioca 2023. E para falar de Campeonato Carioca, a gente já trouxe aqui Papai Joel Santana, trouxemos o Tita, pentacampeão, e tava na hora da gente trazer alguém que jogou por todos os clubes de maior investimento aqui do Rio, né? A gente já trouxe quem treinou os 4 do Rio, né? Os 4 grandes do Rio. Mas ele não jogou só nos 4 grandes, não. Ele jogou em mais lugar. No Boa Vista, jogou no Bangu. Hoje a gente tá com ele, Júlio César. Fala, Júlio, tudo bem? Júlio, obrigado, valeu aí pelo prazer estar aqui convite. com vocês. Obrigado. Bom, Júlio, de cara a gente já queria perguntar pra você, em qual desses 4 grandes hoje, olhando os titulares hoje na sua posição, lateral esquerda, qual deles você acha que você seria titular hoje? Que você ou chegaria muito bem pra brigar, ou seria titular hoje, em qualquer um dos 4? Lucas Piton no Vasco, Felipe Marçal Luiz no Botafogo, Felipe Luiz no Flamengo. E no Fluminense tá aquela dúvida, agora veio o Jorge. Eu acredito no meu auge, eu brigaria nos 4. Mais dificuldade no Flamengo. O Flamengo ia ser uma briga boa com o Felipe Luiz, com o próprio Ayrton, né? Que é um pouco mais ofensivo. Eu acho que nos outros 3 eu jogaria com mais facilidade. No meu auge, né? Agora, Júlio, você é bicampeão carioca, é isso? Botafogo e Vasco? Botafogo e Vasco. 2004 também pelo Flamengo, né? E no Flamengo também, Tri campeão carioca. Só faltou pelo Fluminense, mas... Fluminense foi só o brasileiro. Só o brasileiro, né? Só o brasileiro. Os torcedores do Fluminense têm uma boa lembrança de você, eu acho. E faltou um clube, o Cabo Friense também, joguei no Cabo Friense. A gente perdeu a final da Taça Rio pro Botafogo em 2007. Olha só. O time do Dodô, do Cuca, né? Como é que foi? Você tava naquela... O Kleberson deu um beijo no Biraci Damasio. É o Biraci, né? É isso. Damasio, esse é o nome do juiz. Não, o primeiro jogo terminou até empatado, né? Foi 2-2 o primeiro jogo, o segundo, o Botafogo fez 3 ou 4. O time do Botafogo era muito bom. Foi a final da Taça Rio. Final da Taça Rio, né? Final da Taça Rio. E assim, Júlio, você chegou nos 4 em momentos diferentes, né, dos 4, assim. No Flamengo em 2004, se comparar hoje, não existe comparação. Não. Aí no Fluminense em 2010, você pegou um elenco que tinha quase sido rebaixado em 2009, conseguiu aquela alavancada no final do Brasileiro. Isso. E já chega montado para 2010, né, para tentar, trouxe alguns reforços. Sim. Depois você foi pro Botafogo, também pegou o Botafogo numa fase que estava indo para Libertadores, tinha todo um processo ali de construção do Botafogo, e depois o Vasco da Gama. Qual foi a principal diferença assim que você sentiu desses elencos? Qual foi que você chegou com melhores condições para poder desempenhar? Que você acha que, aqui eu tô em casa? Eu acredito que foi o Botafogo em 2013, porque já era um grupo formado, com poucas contratações. O clube estava caminhando certinho, com salário em dia, uma estrutura para treinar. Tinha o Engenhão, tinha aqui General Severiano, então tudo ficava mais fácil. No Flamengo, na época, atrasava salário, tinha um elenco recheado de bons jogadores, mas não tinha estrutura e salário atrasado. O Fluminense, no começo, foi um pouco conturbado. O Cuca não teve uma boa passagem ali no começo de 2010. Né? Depois chegou o Muricy e acertou, mas eu tô dizendo no estadual, tá? O time demorou a engrenar ali, só engrenou depois que o Muricy chegou. E no Vasco, eu cheguei depois do Carioca de 2015. Eu peguei a Série A ali que o Vasco caiu, com a chegada do Jorginho, na metade da Série A, que o Vasco começou a engrenar. Ele achou um time ali, depois o Vasco ficou 30 e poucos jogos invicto. Aí em 2016 já era um time montado de 2015, né? Então já tinha um certo entrosamento. Então foi mais fácil. Mas o começo do Vasco não foi fácil. Né? Então, como a gente está falando de Carioca, eu acredito que o do Botafogo foi mais tranquilo, assim.
E você acha que você jogou melhor pelo Botafogo? Eu achei que eu joguei bem todos eles, mas o time do Botafogo facilitou, assim, que eu aparecesse mais, né? Principalmente em 2013. Agora, Júlio, naquele Botafogo tinha o Seedorf, né? Como é que era a relação com ele? Como é que era o vestiário com o Seedorf? Porque, assim, o que a gente ouve, né, é que ele era um cara meio difícil, né? Sistemático para algumas coisas. Como é que era? Né? Como é que era essa relação com ele? A minha relação com ele era ótima, assim, não tive problema nenhum com o Seedorf, nenhum. Mas ele era um cara que cobrava muito, né? Porque o jogador brasileiro ele não está acostumado com muita cobrança, principalmente do seu companheiro, né? Está acostumado com a torcida, com o treinador. E na Europa é diferente. Então o Seedorf cobrava muito da gente. E a molecada não está acostumada, sentia bastante. Ele realmente tinha dia que estava realmente insuportável. Estava virado no giraia. Tem algum dia que ele chegou lá? Teve a do ônibus, foi demais, cara. Tava um calor danado e o ar ligado no máximo, todo mundo lá, tranquilão. Ele pediu para desligar o ar, que tava com frio. Aí todo mundo se revoltou. Falou, não vai desligar, não. Aí não desligaram o ar, não. A maioria venceu, pelo menos nesse dia. Nesse dia venceu. Agora, tem alguma história... Porque, assim, eu imagino que os meninos da base deviam sentir muito essa relação, né? Porque o Botafogo nunca teve, assim, uma divisão de base com uma estrutura grande. Então, você chega no profissional, você tem um cara igual o Seedorf, que tá cobrando e tudo mais. E foi uma época que o Botafogo teve bons valores ali. O Gabriel, Gilberto, que hoje tá no Benfica. Dória. Vitinho, esses meninos, como é que era essa subida desses meninos? Eles tinham uma boa relação com o Seedorf? Ótima. O Seedorf gostava muito dos jovens, né? Ele cobrava bastante, mas ele dava muitos conselhos também. O Seedorf é um cara muito inteligente. É acima da média, não à toa foi o que foi no futebol. E parou de jogar para ser treinador do Milan, né? Então é um cara diferenciado e o pessoal gostava dele, sabia. Né? No final a gente já estava meio que acostumado a tratar assim, o dia a dia com o Seedorf, né? Então, como eu falei, teve lances assim, bizarros dele com próprios jovens, mas o pessoal sabia da importância dele. E chegava dentro de campo, o cara era muito diferente. Era diferente? Muito diferente, muito. É absurdo, assim, tecnicamente, a força. Ele já com seus 36 anos, se eu não me engano, 37, a força que ele tinha, a inteligência, a visão de jogo. Muito diferente. Ele já chegou pra você e deu algum toque, alguma coisa assim que fez alguma diferença pra você durante o jogo? Várias, no meio do jogo, assim. Ele era um treinador dentro de campo já naquela época, né? Tem até um lance engraçado, teve um jogo contra o Flamengo, o GG, o meia, né? Veio da base, ele estava jogando pelo lado esquerdo. Não, pelo lado direito. O Oswaldo pediu para ele jogar pelo lado direito. E o Seedorf, no meio do primeiro tempo, ficava assim pro GG, joga pelo lado esquerdo. Aí o GG caiu pelo lado esquerdo. Aí o Oswaldo ficava do outro lado, vem pro lado direito. Ficava aquela briga. No intervalo teve uma confusão danada. Um bate-boca do Oswaldo com o Seedorf, assim. E aí o Oswaldo, eu quero que você jogue pelo lado direito. Aí o GG, não, tá bom. Aí o Seedorf, mas deixa ele jogar do lado esquerdo, tá bom aquele lado. Não, eu sou o treinador, começou a discutir e tal. Beleza. A gente foi pro campo. Aí o Seedorf, vai pro lado esquerdo. Aí o GG foi pro lado esquerdo com 10 minutos. O GG pegou uma bola do lado esquerdo, cruzou na cabeça do Rafael Marques, gol. Aí eu falei. Agora, você imagina a cabeça do GG, né, cara? Não sabia, coitado, ficou tonto. Quem que ele ouve, né, cara? O cara fala pra ele pra jogar de um lado, do outro. Não, e assim, essa relação até do Seedorf dentro do campo é engraçada, porque, tem um treinador ali do lado de fora, né? Por mais que a gente entenda a figura do Seedorf, você imagina pro GG desrespeitar o que o Oswaldo tá falando. E o GG tava subindo profissional ainda, né? O garoto, naquela época, tava saindo da base do Botafogo. Então, sim, tava subindo. Sobre essa situação de, trocar e durante o jogo adaptar. Teve algum jogo que você sentiu, ou você já atuou de volante em algum momento? Já, de meia, volante. De meia, né? Então, teve algum jogo que você percebeu que você poderia atuar melhor em outra posição? Algum jogo que você falou, aqui não vai render, acho que se eu cair para um lado, ou teve algum técnico que chegou para você, não, eu quero que você, mesmo assim, no seu auge como lateral esquerdo, teve algum técnico que chegou? Não, então, no Goiás, com o Hélio dos Anjos, o treinador, a gente jogava com três zagueiros, né? Então tinha muita liberdade para atacar. Era época diferente, não era como hoje. E muitas das vezes, como eu já era um lateral já visado ofensivamente, eu era muito bem marcado. Então o que eu fazia? Já era uma estratégia da minha cabeça. Eu
como eu tinha muita liberdade com ele, eu ia do meio para o lado direito e largava a lateral. Isso confundia os adversários. Você pegar gols meus no Goiás, às vezes eu estou fazendo um gol pelo lado direito, porque o lateral direito que estava me marcando, ou então o próprio ponta, ele não fechava comigo do meio para a lateral. Achava que eu ia ficar só naquela ponta esquerda ali, entendeu? O Sorin fazia muito isso no Cruzeiro, né? Você viu o Sorin fazer um gol de cabeça dentro da área, ele tinha muita liberdade, foi parecido também. Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar. Você teve contato com as 4 grandes torcidas do Rio. Qual momento que você sentiu o maior impacto e qual torcida, tipo assim, você sentiu que fez a diferença em algum jogo que estava perdido ou que você chegou no estádio, pisou no estádio e que veio aquele calor humano da torcida? Olha, todas fazem a diferença. Todas. Aqui do Rio, todas. Peguei momentos maravilhosos com o Fluminense no Campeonato Brasileiro, Engenhão lotado na final contra o Guarani. Vasco também, Vasco na Série B, a gente viajou o Brasil todo, em todos os lugares, os aeroportos lotados, nosso time numa fase muito boa, invicto. Botafogo também, no Carioca, na Libertadores, no Maracanã, foi memorável, só que no Flamengo, cara, é diferente. Teve um lance, a gente estava falando do Felipe, né, em 2004, teve um lance do Felipe no Campeonato Carioca de 2004, que ele para a bola, assim, perto da torcida do Flamengo contra o Vasco, e fica uns 15 segundos parado com a bola, assim. Se eu não me engano, era o Coutinho, o volante, e o Rodrigo Souto, os dois parados, esperando a decisão do Felipe, e a bola ali. E a torcida do Flamengo atrás, assim, do Felipe, levanta, assim, era um Maracanã antigo, né? Uhum. Então o som era muito maior. Era absurdo, cara, absurdo. Aquele dia ali ficou marcante. O Felipe ficou parado 15 segundos, assim, com a bola. No outro dia só se falava nisso. A torcida do Flamengo começou a cantar. A gente ganhou o jogo ali. Assim, você viveu momentos com grandes jogadores nos grandes do Rio. Sim. Mas o Felipe foi o cara, assim, que você viu jogando melhor? Assim, porque aquele habilidade, sim. Né? Habilidade, sim. Mas o maior que eu joguei foi o Seedorf. E melhor, o Seedorf. Mas o Felipe, a habilidade era absurda. Era meu ídolo de infância, né? E você não jogou com gente ruim, não. Você jogou com os caras, jogou com o Deco, jogou com o Seedorf, jogou com a galera legal, né? Joguei. Júlio César, goleiro. Fred, né? No Fluminense. GV era banco do Júlio César. Não sei como que o GV era banco do Júlio César. Fábio também, né? Jogou com o Fábio? Fábio, o goleiro. Isso, no Cruzeiro. Goleiros eu peguei, Jefferson, Júlio César, Fábio. Peguei grandes goleiros. O Marcelo Groy, o Vitor, no Grêmio. Grandes goleiros. Eu tava conversando, você falou agora do GV, eu tava conversando com ele, queria saber de você. Ele falou assim, chega pra ele e pergunta por que o apelido dele é Muda Bahia? Cara, tinha um cara, acho que tem ainda, nunca mais escutei falar desse cara. Tinha um cara muito engraçado lá, aqueles caras boleirão, ele ia lá, recepcionava os times na Bahia, sabe? Ele foi amigo de vários ex-jogadores. Então o Flamengo ia pra lá, os caras colocavam ele dentro do ônibus e tal. E eu imitava ele muito igual. Os caras colocavam Muda Bahia. O cara era uma figura. E o GV no gol? Agarrava muito. Eu tô te falando, não sei como ele ficou do banco com o Júlio César. Absurdo isso. Brincadeira. Bom, antes da gente ir para as nossas perguntas que a galera trouxe, a gente tava, né, questionando alguns momentos da sua carreira, questionando não, mas conversando sobre, a gente parou num golaço, né, que ele fez na semifinal? Semifinal? Final, semifinal ou final? Foi semifinal. Semifinal. Ele nem falha o gol, ele já sabe qual é. Foi Botafogo, né? Contra o Flamengo. Como é que foi, tipo assim, antes dessa partida, a pressão toda que estava gerando em torno desse confronto, e não tinha nem 1 minuto de jogo. E assim, Júlio, eu queria que você contextualizasse, porque o torcedor do Botafogo deve lembrar que você chegou como uma terceira opção, né? O Botafogo tinha o Márcio Azevedo, tinha o Lima. Isso. Você demorou a engrenar no Botafogo e tem esse momento que é um momento assim, que o torcedor lembra até hoje, né? Na verdade, o Botafogo, quando eles me procuraram, eles já queriam vender o Márcio Azevedo para eu já chegar como titular. Só que eles não conseguiram vender o Márcio Azevedo, né? O Márcio Azevedo tá tendo problema com a torcida não gostava muito do Márcio Azevedo. E acabou, e eu já achava aquilo um absurdo, porque eu achava o Márcio Azevedo um bom lateral. Mas a torcida do Botafogo, ela cobra bastante, né? Ela é exigente.
E o Botafogo não conseguiu vender o Márcio Azevedo. Eu cheguei e já tinha o Lima, o Oswaldo de Oliveira gostava muito do Lima. E eu tive que buscar a minha vaga ali nos treinos e tal. Não teve... O Oswaldo é um cara muito sério e ele não deu brecha, assim, sabe? A primeira opção era o Márcio Azevedo, a segunda o Lima, o terceiro eu. Só que eu estava muito bem nos treinos e o Sidorf via e gostava muito de mim. O André, e eu conhecia já o Andrezinho e o Bolívar, que eram jogadores importantes ali do elenco. E o Botafogo não vinha bem, assim, no começo do estadual. Né? E o Oswaldo estava até balançando toda hora saía notícia que se não ganhar, o Oswaldo vai cair, se não ganhar, o Oswaldo vai cair. E a gente conseguiu classificar para a semifinal e o Márcio Azevedo foi vendido. A gente classificou, o Márcio Azevedo foi vendido na semana. E aí ficou aquela indecisão, quem vai jogar? Lima, Júlio César. O Oswaldo preferiu no começo da semana o Lima. E eu arrebentando nos treinos, teve um coletivo que eu fui bem pra caramba no jogo, no treino. Aí o Andrezinho e o Bolívar foram no Oswaldo, falaram, pô, o Júlio César tá voando, coloca o Júlio, ele é mais experiente e tal, não sei o quê. O Oswaldo escutou e me colocou no jogo. Então foi um jogo ali decisivo para mim. Se eu fosse mal, dificilmente eu voltaria, né? E com menos de 1 minuto de jogo eu fiz o gol e a gente acabou ganhando o jogo, né? Nunca mais saí. Ele é humilde, né? Que ele fala, fiz o gol, pô, ele limpou a zaga inteira do Flamengo, os caras estão procurando ele até agora. Foi um gol bonito e um gol importante, cara, porque o favorito era o Flamengo, o Botafogo, como eu falei, não vinha bem, né? No começo ali não vinha bem, depois desse jogo que engrenou. Tanto que na Taça Rio a gente foi campeão invicto, a gente não perdeu nenhum jogo. Depois daquele jogo ali a gente não perdeu mais nenhum. Agora, Júlio, é até curioso, né? Porque o Júlio faz o gol na semifinal e quem faz o gol na final é o Lucas, lateral, né? Os dois laterais do Botafogo decidindo os jogos. Agora, no meio dessa história, né, entre as competições, o Botafogo perde o estádio, né? O Engenhão. Sim. O Engenhão é fechado, a final do campeonato é em Volta Redonda, quando o Botafogo ganha do Fluminense. Agora, o quanto que vocês ali como grupo sentiram o fechamento do estádio? Porque você deixa de ter a sua casa, né? Sentimos bastante. Ficou bem chateado. Primeiro porque o campo do Engenhão o gramado estava maravilhoso. Quem for da época e lembrar aí, acho que foi a melhor época do gramado do Engenhão. Ele estava um tapete. Afinal, esse jogo contra o Flamengo, você repara, tá um tapete verdinho, estava lindo o campo. E pro nosso time, que era um time muito técnico, era um time que gostava de ficar com a bola, jogadores técnicos, pra gente foi uma perda, nada contra a Volta Redonda, mas não é o mesmo gramado, não é o mesmo estádio. O jogador quer jogar no Maracanã, e faz quer jogar no Engenhão. Né? Com certeza. Isso pra gente foi um baque. E tem a viagem, que é cansativa, né? Mal ou bem, nesse calendário maluco que é o futebol brasileiro, você pegar 2 horas e meia de ônibus pra Volta Redonda e depois, 20, voltar mais 2 horas e meia, é complicado. Depois de uma derrota, então. Pior ainda, né? Exatamente. Não, e ainda tem a situação de, assim, o campeonato estadual você viaja menos, mas no Campeonato Brasileiro viaja o tempo inteiro, né, cara? Então e a gente chegou a jogar alguns jogos lá no Campeonato Brasileiro. Sim. Muito cansativo. E você falou do tapete que era o Engenhão. Qual estádio do Campeonato Carioca, a época que você pegou, que era você pisou no estádio, tem até o Sidorf, né? Ele tem aquele conto dele, tava jogando no Moça Bonita, né? E aí foi jogar pra... Ele foi expulso, Moça Bonita. Foi a única partida que ele foi expulso na carreira dele, né? Cara. Pô, aquilo ali foi um absurdo. Só porque ele queria sair pelo lugar, dar um abraço. Dar um abraço lá, não lembro quem entrou no lugar dele. Ele foi sair pra dar um abraço no cara, o juiz pediu pra ele... Ele tava na metade do campo, não custava nada, deixava o cara sair, não. O juizão foi lá e... Ele não entendeu nada, cara. Pô, um calor danado, coitado. Mas o estádio lá era ruim mesmo? Não, Moça Bonita é um campo grande, assim. Ele é grande. Mas não é dos piores, não. Não é dos piores, não. Difícil. O campo do Boa Vista é um campo pesado. Não é ruim também, mas é um campo muito pesado. Você sai muito cansado do jogo. É um campo fofo, né? Uhum. Isso é ruim. O jogo fica mais lento. Para um começo de temporada é difícil jogar em campo assim. Mas não é ruim. Tem o do Tigres. O campo do Xerém, Tigres. né? O campo do Tigres é doído. Tenso. Sidorf foi pra lá? Não. Eu não lembro. Eu acho que ele parava de jogar. Abandonava. Eu acho que ele abandonava.
PHC, vamos chamar nosso amigo. Antes de chamar o João, JG. peço para que você que esteja acompanhando a gente, JG, mande sua mensagem. Júlio, a gente abriu aquela caixinha de perguntas nas redes sociais da Band News FM que estão aqui na descrição. Então você pode participar diretamente da nossa resenha aqui sobre o Campeonato Carioca através das redes sociais. E o João Gabriel Pérez, JG, é quem vai gerenciar essas perguntas que a galera fez durante a semana. Te convido a mandar a mensagem por lá. Fala, João. Então, fiz uma seleção maneira aqui. Queria primeiro agradecer a presença do Júlio César. Muito legal ter essa resenha com você. Cara, o João Kevin, tricolor, ele chega contextualizando, né, que no Brasileirão de 2010 foi um dos mais disputados dos pontos corridos e que o Fluminense só assumiu a liderança faltando 2 rodadas, né, para o final do campeonato. E ele pergunta como era o clima no vestiário antes daquela final contra o Guarani. Você também não vinha como titular e para esse jogo você foi escalado como titular. Era um clima mais de tensão ou de confiança? E ele complementa também perguntando qual jogador, o time era recheado de craques, né? Qual jogador mais puxava a responsabilidade no vestiário para acalmar o resto da equipe? Então, o Fluminense, esse Campeonato Brasileiro, fez uma campanha bem regular, assim, sabe? Foi muito bem. Era um elenco muito forte, né? Não era um time... Eu acho o time do Botafogo até melhor do que esse time do Fluminense. Mas o elenco era mais forte do Fluminense, sabe? Tinham bons jogadores em várias posições, às vezes até 3 jogadores. Eu joguei metade como titular, depois saí, o Carlinhos assumiu. O Carlinhos saiu, eu assumia. Eu jogava de meia, eu joguei de ponta direita. Teve jogo que eu joguei de ponta direita contra o Grêmio. O Marquinhos estava machucado. Nesse jogo, a final, eu joguei de meia. Joguei meio campo junto com o Conca. E uma pressão muito grande no clube, porque o Fluminense não era campeão há mais de 30 anos. Sim. Nacional, né? Então era uma pressão muito grande, eu treino nas Laranjeiras, então era conselheiro, diretoria, não tinha um CT. O CT você fecha as portas ali e ninguém entra. Lá não, lá a torcida ia, os sócios iam. Então tinha toda aquela pressão. Durante a semana, os treinos lotados, então foi bem complicado, bem complicado. E a gente... Assim, 2 dias antes, assim, para dormir era muito complicado. A torcida, no meu condomínio, que eu moro já há mais de 10 anos, os tricolores fizeram cartazes. 2 dias antes de eu ir para a concentração, e botaram embaixo da minha porta, assim, sabe? Mais de 30 assinaturas. Sabe? Foi bem maneiro, foi bem bacana. E no Engenhão, quando a gente chegou lá lotado, cara, falei, pô, não tem como a gente não sair daqui, só dependia da gente, né? Uhum. A gente sabia, o Guarani rebaixado. E a gente brigando com Corinthians e Cruzeiro. A gente tinha que ganhar aquele jogo de qualquer jeito. Um calor insuportável no Rio de Janeiro. Devia estar uns 40 graus naquele dia. E o gol foi sair no finalzinho, né? O gol saiu uns 35, né? E eu queria perguntar isso pra você. Na cabeça do torcedor do Fluminense, eu perguntando sobre você, assim, 80% acham que foi você que cruzou aquela bola que o... Não, foi o Carlinhos, foi o Carlinhos. Na verdade, o Washington entrou no meu lugar. Eu saí com cãibra com... sei lá, 30 do segundo tempo. E saiu, o Washington entrou no meu lugar, logo depois ele acho que raspou a bola, o Sheik acabou fazendo o gol. Fez o gol. Agora, quem que chamava a responsabilidade lá no Fluminense? Ah, sim, esqueci dessa. Dentro de campo, o Conca. O Conca jogou todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Todas. Impressionante. E não lembro de jogo assim que ele saiu. Ele estava muito bem fisicamente. E no vestiário, o Fred. O Fred era o nosso capitão, era o cara que sempre chamou a responsabilidade, que sempre botava a cara, sabe? Era um capitão de verdade mesmo. Maneiro. Júlio, você também estava no grupo do Vasco, que acabou sendo rebaixado, né? Em 2015. 2015. O Henrique Moraes pergunta aqui como foi a primeira conversa com o Eurico depois do rebaixamento. Conversa com o grupo. Então, o Vasco foi engraçado porque a gente foi rebaixado jogando muito bem. É difícil isso acontecer. O time no segundo turno, o Jorginho chegou, ele demorou um pouco para achar um time titular, assim, sabe? Eu acho que se ele demora mais 2 jogos ali, de repente ele não terminaria o ano. Porque o Vasco não estava bem. Ele achou contra a Ponte Preta. A gente ganhou um jogo fora contra a Ponte Preta e dali a gente começou a tentar uma reação. A gente até conseguiu. A gente chegou no último jogo, se ganhasse a gente não cairia. Teve um pênalti no Nenê, que o Daronco não deu, claro. Foi um jogo que marcou porque choveu muito naquele dia, então o campo estava todo alagado. E teve um pênalti, acho que no segundo tempo. Claro, no Nenê, assim, foi na minha frente, assim, o Daronco não deu. Se a gente ganha aquele jogo, a gente não cairia, né? E a gente estava, acho que 14 jogos invicto.
Aí perdemos a sequência para um jogo pro Fluminense aqui no Engenhão, onde a gente massacrou o Fluminense. E depois a gente começou a sequência de novo, de 30 e poucos jogos invicto, que foi o recorde do clube, né? Então, assim, não teve resenha com o Eurico, porque o nosso time estava muito bem. Ele falou, achei o time. Começa o ano, a gente foi campeão invicto estadual. Então, assim, não tinha muito o que falar, assim. O que contestar, o time estava bem, né? Quem não foi bem em 2015 saiu, vieram outros. Então, não tinha cobrança, assim. A própria torcida viu o esforço que foi da nossa equipe, assim, no final do brasileiro, né? Sim. Mais uma pergunta aqui do amigo Renzo Gattais. A gente estava falando há pouco da sua época boa no Botafogo, né? A conquista do Carioca, vários momentos muito bons, mas depois teve um momento de crise, né? A situação foi se complicando. E ele pergunta qual foi a reação do elenco com a informação de que o Eduardo Húngaro assumiria o time para a Libertadores, depois de todo 2013 sendo comandado pelo Oswaldo de Oliveira, um técnico mais experiente. Não, chama ele de Duda, né? Todo mundo gostava muito dele. E era um cara, assim, que entende muito de futebol. É um cara muito inteligente que entende muito. Só que ele deu azar que ele pegou o Botafogo num momento conturbado, assim, de falta, não tinha dinheiro, salário atrasado, uma Libertadores, que é uma pressão muito grande, muito tempo que o Botafogo não disputava. Mas, assim, pelo grupo, assim, o grupo adorou, porque todo mundo gostava muito dele. Ele era um cara, ele já era auxiliar do Oswaldo, era auxiliar da casa do Botafogo, então ele conhecia o time. E a gente não foi mais longe ali na Libertadores, não foi por culpa do Duda, não, entendeu? Foram por outros motivos. Agora, Júlio, 2014, aproveitando que a gente está nesse assunto, você é um dos demitidos pelo Maurício Assunção já no meio do Campeonato Brasileiro, do meio para o fim, né? Segundo turno. No segundo turno. Sai você, Bolívar, Sheik e Edilson. O Edilson lateral. 4 jogadores muito experientes e um grupo que termina o campeonato acaba sendo um grupo muito jovem, né? De muitos atletas muito novos. O que aconteceu para essa demissão acontecer? Todo mundo pergunta isso e até hoje ninguém sabe. Eu, os outros 3, o próprio presidente que mandou embora, eu já vi algumas entrevistas que fizeram para ele, não respondeu o porquê, o motivo, ele não falou, não sei. Até hoje achei estranho, porque a gente sempre, não só eu, mas os outros 3 também. O Emerson chegou um pouco depois, o Emerson ficou pouco tempo e ele veio para o Botafogo, o salário dele era pago pelo Corinthians, ele não recebia pelo Botafogo. E a gente sempre ajudou muito ali o presidente, o clube, sabe? Segurava muita onda dentro do vestiário por ser um dos líderes, junto com o Jefferson, com o Marcelo Matos. Que inclusive o Marcelo Matos também era um dos jogadores que seria mandado embora. Só que na época que passaram isso pra gente, o Marcelo Matos estava machucado, estava tratando em São Paulo, não estava no clube. Aí o Wagner Mancini era o treinador, falou, não, quando o Marcelo voltar, ele vai ser comunicado, só que aí não sei o que aconteceu também. E todo mundo sabia também que ele queria atingir, de certa forma, o Jefferson, que era um cara que cobrava muito ali, que era o capitão da equipe. Só que ele não teve coragem por conta da torcida. Seria pro Botafogo e para ele um tiro no pé, né? Então ele tentou atingir o Jefferson, tirando um pouco a força do Jefferson, com jogadores que realmente cobravam junto com o Jefferson, né? Que era eu, o Bolívar, o Edilson. E o Emerson também, que era um jogador experiente, que não recebia pelo Botafogo, mas cobrava bastante. E o presidente, ele não andava mais por ali pelo Engenhão, mais pelo clube, a gente não via mais ele, porque ele não tinha mais o que falar. Eram 3, 4 meses de salário atrasado. Teve época que ele pagou 2, 3 jogadores e não pagou o restante do elenco. Então isso é horrível, para dentro do vestiário é horrível. Não tem como dar certo isso. Então, se você me perguntar o porquê que ele mandou embora, não sei. Nem ele sabe. Não, e o que é curioso dessa situação é que foi o que você falou, né, Júlio? O Edilson, você e o Bolívar vinham de um 2013 muito bom pelo Botafogo. Os 3 jogadores muito bem. O Sheik chega depois, mas chama a atenção que eles eram os 3 destaques, os 3 titulares, e o Botafogo, numa fase ruim, era o ideal era que tivesse realmente ali jogadores experientes. Tanto é que o Botafogo termina o ano, por exemplo, na zaga eu lembro do Dunkler, na zaga, que era um menino que tinha chego do Bahia, coitado. Isso. E aí pega uma responsabilidade como essa. Mas eu vou te falar, eu acho que mesmo a gente ficando, ia ser difícil salvar. Pelo momento que tá, pelo ambiente que estava. Sabe? Não é, caiu porque mandou os 4 embora. Não, eu acho que poderia salvar sim, mas seria difícil pelo ambiente que estava ali, salário atrasado. Já era uma época que não cabia mais salário atrasado, como hoje. Hoje você dificilmente vê um clube aí
que atrasa salário, sabe? Naquela época já estava começando já. Já estava essa movimentação. Mais Já. alguma pergunta, JG? Tem pergunta. Gabriel Ferreira, ele pergunta, Júlia, qual lateral foi sua maior inspiração quando você era garoto, crescendo ainda no juvenil? O Felipe. O Felipe, que depois eu tive o prazer de jogar. E sempre falei isso para ele, que ele era meu ídolo de infância. E o Felipe, no começo, quem não lembra, o Felipe era lateral, não meia, né? Uhum. E um baita lateral, era um jogador muito habilidoso. E ele foi minha inspiração. O Roberto Carlos também, mas o Roberto Carlos já era um pouco mais diferente, né? Um jogador mais de força, chutava muito forte, muito rápido. O Felipe já não, mais técnico, do drible. Antes de ir para mais uma pergunta, fechar esse ciclo das primeiras perguntas, eu queria perguntar para você, você falou de lateral esquerdo, jogar no meio. O que o Carlinhos treinava diferente em 2010 que fazia ele ter igual o Robin, né? Que o Robin corria pro fundo, cortava pra esquerda. O Carlinhos, ele tinha uma facilidade enorme, pelo menos isso era o que né, nos lances mostrava. Eu não sei como é que eram os bastidores disso, se ele tinha um treinamento específico com a perna direita. Fez muito gol de pé direito, Carlinhos. Porque pra quem não sabe, o Carlinhos era um lateral que, né, disputou vaga ali com o Júlio, e ele cortava pro meio e colocava a bola na gaveta com a facilidade, com a perna ruim, né? Com a perna ruim, né? Assim, eu nunca vi ele treinando, assim, específico, essa jogada. É a facilidade mesmo do atleta, do jogador. Acho que isso aí já veio da base. Quando você chega no profissional, você não tem muito tempo para treinar isso. Você treina isso na tua base. O Carlinhos fez a base no Santos, né? Sim. Então, pelo menos ali eu nunca vi, na minha época, assim, 2010, 2011, eu saí na metade de 2011, eu nunca tinha visto ele treinar, mas ele fazia bastante. É uma facilidade que ele tinha, né? Isso é normal de um atleta, cada um tem a facilidade para alguma coisa. Ele tinha essa facilidade de cortar por meio e bater direito, dava uma sortezinha de vez em quando. Qual que você acha que é a sua maior facilidade, assim, que tu falava, isso aqui... Eu cruzava muito bem, cara. Eu cruzava, meu passe e o cruzamento era muito bom. Era tipo fazer um gol pra você? Um passe bem... Claro, pro lateral, um passe, um cruzamento perfeito. Nos times do Rio até dei pouco. Agora, no Goiás, Náutico, no Grêmio, eu dei bastante assistência. No Náutico, acho que no Campeonato Brasileiro foram 16 ou 17 assistências. No Goiás, várias. Dei muito. Sempre fui um lateral de cruzar bem. Bom, vamos para a última pergunta dessa primeira leva, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre resenha de concentração, sobre pessoas que você divide a concentração. Então vamos lá, João, para a última pergunta aí desse Então, ciclo. Pergunta da Ana Gomes, ainda falando sobre Botafogo, nesse fatídico ano de 2014. Ela pergunta quais foram os bastidores da eliminação da Libertadores. A gente pegou o time campeão da Libertadores, né, cara? O São Lourenço a gente ganhou aqui no Maracanã. 2-0. 2-0, a gente jogou muito bem. E a gente deixou para decidir lá no último jogo, né? Teve um jogo aqui contra o time, esqueci o nome do time, o time chileno. União Espanhola. União Espanhola. Que, inclusive, eu tô nesse lance que o juiz marca um pênalti, que é um juiz que está acostumado a meter a mão nos brasileiros na Libertadores, eu esqueci o nome dele. Mas se for dar um Google aí, vocês vão achar e vão ver vários jogos ele prejudicando o time brasileiro. Eu disputo na velocidade com um jogador do União Espanhola, assim, no Maracanã, e ele tá um pouco na minha frente, assim. E eu não toco nele. Ele procura o contato comigo e se joga. O juiz não teve nem dúvida. Final do jogo, isso. O juiz vai lá e marca o pênalti, eles ganharam o jogo de 1-0. Esse jogo foi crucial. Daniel assim, Fedorutzi? Acho que é isso aí mesmo. Tô é um branco alto, aqui. É um branco alto. Acho que é ele Uruguaio. mesmo. É, ele mesmo. Não, e aí, sem VAR, sem nada, fica difícil. Não tinha VAR, não tinha. Né? Naquela época não tinha VAR, né? E a gente teve várias chances de ganhar o jogo e perdemos várias chances, jogamos bem, mas acabamos tomando um gol no final. Esse jogo aí foi crucial porque aí a gente teve que decidir contra o São Lourenço, que foi o campeão da Libertadores naquele ano. Tinha um time muito bom. Né? Se for buscar no papel ali, vários jogadores saíram aí para time grande. A questão dos salários atrasados, você acha que influenciou ou não? Também, porque teve um lance da greve no meio da Libertadores que eu, hoje pensando bem, eu acho que eu teria sido contra, assim, sabe? A gente teve um período do treino da manhã que a gente não treinou, a gente ficou sentado no gramado e tal, tipo um protesto. Sim. Eu acho que aquilo ali acaba atrapalhando, mas na época também eu entendo, né? Você ficar 3, 4 meses sem receber. Claro, não tem.
é complicado. Mas pensando assim pelo lado da torcida, mais de 30 anos sem disputar a Libertadores, hoje eu penso diferente. Eu acho que não faria não, entendeu? Focava mais nos jogos, na Libertadores. Porque não era o mesmo time, mas aquele time tinha condição de chegar longe na Libertadores. Sim. Entendeu? Ganhou do time que acabou sendo campeão. Exatamente, né? ganhou e ganhou bem. Ganhou bem aqui no Maracanã do São Lourenço. Lá não, lá já foi bem complicado. A gente foi 3-0. 3-0. A gente não viu a cor da bola lá. Agora, Júlia, a gente fala muito sobre Campeonato Carioca aqui no Três Pontos, mas eu vou pedir aqui uma licença. Porque, Júlia, você estava naquele Cruzeiro campeão mineiro de 2004 e que tem aquela fatídica 2006. Pro Gil, né? Do Vale Tudo pro Gil. Como é que foi essa resenha no vestiário? Teve algum comentário? O Gil se tocou do que aconteceu ou foi só depois na repercussão? Como é que foi essa Foi só no dia seguinte que deu toda a repercussão, né? Porque na hora ali, foi logo depois do jogo, o jogo foi em Ipatinga, né? O jogo, a final contra o Ipatinga, e a gente ganhou o jogo campeão. Acabou, o juiz quando apitou, a torcida invadiu o campo. A torcida do Cruzeiro toda invadiu, muita gente. A gente tentando fugir, indo pro vestiário e aquela festa. Pegaram o Gil, tiraram a roupa dele toda, acho que ele só ficou de sunga. Sunga e meião, não lembro, na época. Foi aquela história lá, né? O cara, e aí, Gil, vale tudo? Ele vale. Só não vale dar o... Mas até quem não acompanhava futebol, nem era nascido na época, já com certeza viu aí, né? Com certeza. Mas é engraçado porque, pô, é uma época diferente até da nossa profissão, né? Da comunicação. Porque hoje em dia, se ele fala um negócio desse, em 2 minutos está no Twitter, tá no Instagram, tá em tudo lugar. E ele falou para uma rádio, né? Então, eu imagino que só no dia seguinte que ele se tocou no que aconteceu. Rádio Católica. E tem alguma outra resenha, assim, uma resenha, tipo assim, um cara falou alguma coisa muito louca no jogo, ou no vestiário, falou assim, vou fazer 2 hoje, foi lá e fez, ou prometeu fazer gol, jogar muito e não deu nada? Não me lembro, assim... Eu não joguei com o Romário, né? Dizem que ele fazia muito isso, né? Que era meu sonho ter jogado com o Romário, só joguei contra. Mas, assim, que eu me lembre, assim, de jogador que jogou comigo e falar isso, não. Teve o Yarley que jogou no Inter, eu joguei com ele no Goiás, né? O baixinho era fogo. Ele jogava muito. O Yarley foi o que jogou no Boca? Foi, jogou no Boca. Jogou no Boca, né? Do Paysandu, acho que ele foi pro Boca, né? É difícil jogador do Brasil pra Argentina. Ele foi bem lá no Boca. O Yarley era muito bom jogador. Acabou com o Barcelona no Mundial, né? Jogou pra caramba aquele jogo. Teve uma final do Campeonato Goiano contra o Atlético Goianiense. E o primeiro jogo, a gente estava numa disputa da Copa do Brasil, no meio das decisões, contra o Fluminense. E primeiro jogo o Atlético Goianiense ganhou de 1-0 e jogava pelo empate. Nesse primeiro jogo que eles ganharam, eles ficaram provocando muito o Yarley. O zagueiro batendo no Yarley, não sei o que, tá com medo, tá se poupando o Fluminense. Ele, calma, hoje é só o coletivo, o segundo é que vale. Aí, ele chegou no vestiário, puto da vida, cara. Aí, a gente tem que ganhar desses caras de qualquer jeito. Aí jogou contra o Fluminense, acho que a gente até passou pelo Fluminense. E aí no outro final de semana, o segundo jogo da decisão, o Yarley acabou com o jogo, mas sacaneava tanto os zagueiros. Ele acabou, acho que ele fez gol também. Ele acabou com os zagueiros do Atlético Goianiense. Eu avisei pra vocês que a final era hoje. Não, e ele era bom de bola, cara. E assim, eu lembro que ele, pelo Paysandu, arrebentava, cara. Jogadoraço. E como você lembrou, né? Na época do Inter também, muito respeitado lá no Internacional pelo título mundial. Acho que ele tá trabalhando no Inter até hoje, lá na base. Muito bom jogador. Bacana. Agora, ô Júlio, final, seu último clube foi o Boa Vista, né? Sim. Aqui no Rio. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa passagem no Boa Vista, como foi, e o porquê que você decidiu encerrar a carreira logo na sequência. Então, o Eduardo Alex, treinador, é um amigo meu de infância, ele estava no Boa Vista, e eu estava saindo do Vasco. Ele falou, tu não quer vir aqui pro Boa Vista para não ficar parado? Isso na Copa Rio. Né? Na Copa Rio, a Copa Rio começa no segundo semestre. Eu pensei bastante, falei, tá bom, aceitei, né? Convite de um amigo e acabei aceitando. Cheguei lá no Boa Vista, não era o time ainda que iria disputar o estadual. Eu também não sabia se ia ficar pro estadual, não tinha certeza. Acabou que eu gostei, a gente acabou sendo campeão da Copa Rio. O Felipe Gabriel também estava nesse time, o Leandrão estava também. Era um time até bom, era um time bom para a Copa Rio.
gente ganhou sem fazer força a Copa Rio. E acabei gostando. E aí surgiu o convite de disputar o estadual, não apareceu nada interessante para mim, eu falei, vou disputar o estadual. E a gente foi bem no estadual também. A gente chegou na final contra o Flamengo da Taça Rio, Taça Guanabara, agora não me recordo. Acho que é Taça Guanabara. Não me recordo, que o Vinícius Júnior entra no segundo tempo e acaba mudando o jogo um pouco, né? Tava 0-0, um jogo encrencado. Primeiro tempo o Boa Vista foi melhor que o Flamengo. O Flamengo já tinha o Diego, o Vinícius Júnior tava subindo. Tinha bons jogadores já, não lembro se o Everton Ribeiro, acho que o Everton Ribeiro, em 2018, o Everton Ribeiro não, bem depois. O Diego tava, eu lembro bem do Diego, o Arão já tava. Já era um time do Flamengo, já era um time ajeitado. E a gente acabou perdendo de 1-0. E foi bem bacana. E gostei muito do clube, sabe? O João Paulo, que é o presidente, se fala até hoje. E quando acaba o estadual, surge o convite pelo próprio Eduardo Alages de eu ser auxiliar dele, né, no próximo estadual. E eu já estava pensando um pouco já em parar de jogar, né? Tava com o quê? Com 36. Já estava meio desgastado, já psicológico já não estava aguentando. Fisicamente eu até aguentava, mas psicologicamente eu já não... Estava cansado já, né? E aí quando surgiu essa oportunidade eu não pensei muito não e aceitei. Ser auxiliar dele, fui auxiliar durante o campeonato estadual. Fiquei mais um pouco no Brasileiro da Série D. Mas aí eu estava, nesse momento, eu estava abrindo um empreendimento que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, no shopping. E tive que largar para cuidar um pouco mais desse empreendimento. E você pensa em voltar para o mundo do futebol como técnico, assim? Penso. Nesse ano, assim, eu tenho já na minha cabeça em fazer a licença B da CBF, né? Uhum. Eu sei que não é fácil, ser treinador aqui no Brasil é muito difícil, é um mercado muito fechado, mas vou fazer essa licença aí e ver o que vai acontecer. A gente tem visto aqui no Campeonato Carioca alguns ex-jogadores, como é o caso do Felipe, né? Bangu fazendo muito sucesso, sendo muito elogiado esse início de campeonato do Bangu. Bangu que ainda não perdeu, é um dos invictos do Campeonato Carioca. O Leandrão tá no Boa Vista também. Também. E jogadores aí fazendo sucesso como técnico. Volta Redonda, que também tá muito bem. O Rogério Correia. Sim. Jogou no Vasco. Sim, o Volta Redonda goleou recentemente o Resende 5-1, jogando muito bem. E você falou sobre a sua relação com os 4 grandes do Rio, né? A gente coloca assim, a galera não gosta muito de falar os 4 grandes do Rio. Maior investimento, PHC. De maior investimento. Melhor, para não criar briga com os outros times. Sem confusão, vamos lá. Qual foi a principal diferença desses clubes de maior investimento no Rio para os de menor investimento? Você começou no Bangu, aí depois jogou no Boa Vista, como você acabou de falar, jogou no Friburguense, né? Cabo Friense, isso aí. Cabo Friense. Então, qual foi a principal diferença, assim? O vestiário, o dia a dia de trabalho, algum perrengue? Tudo. Time pequeno tem muita dificuldade aqui no Rio de Janeiro. Muita dificuldade de estrutura, de elenco, pagar salário. Então, basicamente tudo. Tu vai para um jogo no campeonato estadual, não tem 1.000 pessoas. Né? Tu vai num jogo do Vasco, no mínimo 5. Entendeu? Tudo é diferente. Pro torcedor, pro jogador isso tem um peso, né? Quando ele olha assim, vê, tá vazio o estádio. Claro. Principalmente o jogador que tá acostumado a jogar em time grande. Se o cara não tiver uma cabeça boa, não funciona, não vai conseguir jogar. Acha que tá tudo perdido e que... Exatamente. O cara tem que ter a cabeça boa. Agora, Cabo Friense, o PHC citou a Cabo Friense, você estava naquela final, Botafogo e Cabo Friense, final da Taça Rio? Taça Rio. Foi Taça Rio. Botafogo termina campeão e que tem uma imagem emblemática que é o Kleberson, né? Dando um beijo no ar. Vocês vendo aquela cena ali dentro do campo, vocês... Eu comecei a rir, cara. Foi muito engraçado. O Kleberson é uma figuraça, cara. Eu já tinha jogado com ele no Bangu. E depois joguei com ele no América de Natal, em 2003. Então eu já conhecia bem o Kleberson. A gente já é muito amigo. Ele mora na Austrália hoje. Porra, tava um calor, ele suava tanto. Porra, você olha pro Ubiraci assim, o Ubiraci não entende nada. Fala, que isso? O cara todo suado, vai lá dar um beijo no outro, na bochecha, no meio do jogo, o bicho pegando, porra. E foi absurdo, cara. Aquele dia eu ri. Eu não aguentei, dentro do campo eu não aguentei. Cara, é uma das cenas mais engraçadas que eu já vi no futebol. Essa cena é maravilhosa, porque assim, é uma coisa que você não espera, né, cara? E acho que é o Dodô que sofre a falta, acho que é num lance que o Dodô sofre uma falta. Eu não lembro que ele vai lá e dá um beijo no ar. Não é mole, não. Agora, você jogou com grandes atacantes, né, Júlio? Dodô é um desses caras difíceis de marcar, porque assim,
Quando a gente pensa no lateral, é lógico que não é o zagueiro, mas o atacante tá caindo ali, pô, atrapalhando a vida do lateral também. Quem foi aquele cara que você olhou assim e você falou, pô, esse aqui é difícil de pegar? O Dodô eu joguei contra, né? É difícil falar assim. O Dodô era muito centralizado, né? O Dodô não caía muito para as pontas, assim. Mas ali, que mais te incomodou, então, assim? Contra? Que jogou contra? É, contra. Pô, é difícil, cara. Difícil. Porque, né, o Éder Luiz no auge no Vasco, foi um jogador difícil de marcar. Em 2011, difícil. O Éder Luiz no era Vasco muito fazia rápido. Era ele, muito, Diego Souza. Era muito rápido. Porque era um jogador que jogava do meu lado, né? O Neymar, no começo, assim, ele não caía muito pelo meu lado, era mais do outro lado. Ainda bem, né? Ainda bem. Pô, dava pena do lateral direito, cara. Pô, tem um lance... Você tava nesse... Eu não sei se você tava nesse jogo do Fluminense e Santos, na Vila, que ele dá... Não, no Diguinho? Pô, não tava. Não. Eu já tinha saído já. Ó, o Robinho também, chato. Robinho era diferente. Eu peguei ele, se eu não me engano, na segunda passagem dele pelo Santos, ele já estava meio que sem função. Ele não ficava parado na ponta, ele jogava muito pelo lado esquerdo, como o Neymar jogava. Na segunda passagem dele, ele já jogava mais solto. Porra, era muito chato. Impossível roubar a bola do Robinho. Naquela época, na segunda passagem dele do Santos, ele foi muito bem. Bom, vamos agora para o nosso quadro Bate e Volta, também comandado pelo João Gabriel Pérez. JG, em alguns momentos, surfista, né, cara? Eu gosto de falar o nome dele completo, mas JG vai ficar mais tranquilo. Ele vai fazer um bate-volta com vocês sobre umas perguntas. Estreia desse quadro, né? Estreia desse quadro. Pô, dei sorte. Vamos ver. Deu sorte, vamos ver. Então, Júlio, separei aqui umas comparações para você dizer, envolvendo alguns jogadores que você conviveu junto. Então, primeiro, no gol, Jefferson, Júlio César ou GV? Mas pode ser sincero, tá, Júlio? Não tem problema, não. Briga boa. Eu vou ficar com o Júlio César. Júlio César? E treinando pênalti contra? GV. Agora, entrar numa dividida com Bolívar ou Júnior Baiano? Meu Deus. Caraca. Que isso, cara. Os dois são meus parceiros. Pô, aí... Essa pergunta difícil, é né? difícil, que o Bolívar, meu, é magrinho, mas ele sabe bater. Mas eu vou ficar com o Júnior Baiano, cara, porque o que eu já vi o Júnior Baiano fazer em treino, meu amigo, ele dava voadora na cintura. Voadora não, carrinho, com as duas pernas, na cintura do cara. Sinistro mesmo. Assim, o Júnior Baiano é sinistro. Não, quem ia brigar com o Júnior Baiano? Moral, 2 metros de altura, ninguém ia pra cima do gol. Ninguém ia. Júlio, essa aqui você já respondeu, mas então não tem dúvida. Sidorf ou Deco? Sidorf. O Deco jogava muito, mas o Deco, assim, porque eu falo isso porque quando eu cheguei no Fluminense em 2010, quando o Deco chegou, ele demorou um pouco a se encontrar no futebol brasileiro. Em 2010 ele não foi titular. 2011, ele não, até quando eu saí na metade de 2011 para ir pro Grêmio, ele não era o titular. Eu acho que ele engrenou em 2012, eu já não estava mais. Então, o que eu vi do Deco e o que eu vi do Sidorf, o Sidorf é muito na frente. Era muito diferente. Né? Muito diferente. Cara, sair pra balada com Fred ou Emerson Sheik? Pô, o Fred tá na igreja, cara. Emerson Sheik. Emerson Sheik depois ainda dá um passeio de helicóptero, né? Lanche, helicóptero. Ali sabe brincar, Podia ter trocado o Fred pelo Carlos Alberto também, né? Carlos Alberto. Porra, Carlos Alberto, loucura. E, Júlio, você preferia dar uma assistência pro gol do título, você como lateral dava muita assistência, ou fazer o gol, como você fez pelo Botafogo naquela final? Fazer gol. Fazer gol é sempre importante. Assim, porque o lateral, assistência pro lateral é o gol. Porque dificilmente o lateral vai fazer gol. Mas se for para escolher, eu prefiro fazer o gol. Maneiro, é o nome que fica, né? Claro. No fim é o nome que fica Vocês estão falando até hoje do gol que eu fiz em 2013.
Se fosse uma assistência, de repente vocês não estariam falando, Não né? lembrava. Não lembrava. Eu dei assistência pro meu primeiro gol do Deco na volta dele pro Brasil, eu que dei assistência. E dei assistência pro último gol do Seedorf, Que foi contra o Criciúma. Né? Olha que... É, E ninguém fala, e ninguém lembra. Ninguém lembra, entendeu? É verdade. Bom, Legal. tem mais alguma... Não, né? Encerrou, tá Encerrou. liberado. Foi tranquilo. Foi tranquilo, você achou que seria mais... Eu achei que ia ser mais pegado. Agora, Júlio, aproveitando que a gente está nesse momento de diversão, você chegou a ver o Oswaldo, o que ele fez, cara? Então, mas será que é ele mesmo? É ele, cara? Pô, tô na dúvida, cara. Tem que apurar isso aí. Pô, até tá estranho. Eu falei, cara, não é possível. O negócio tá bombando. É, eu vi, cara. Pô, o Oswaldo sempre foi pro garanhão, bonitão. Pô, ele tá todo inchado, cara. Ficou esquisito aquela Eu, foto. eu falei, pô, o Renato Maurício Prado tá parecendo Oswaldo, cara. Que parada é essa? Os caras, não, é o Oswaldo. Eu falei, não é possível. Não é possível. Bom, agora, aproveitando que a gente está falando do Oswaldo, a gente está brincando, mas como é que era o Oswaldo ali no dia a dia lidando com o Seedorf, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas tem todo um controle de elenco, né, cara? Como é que era essa relação do elenco com ele? Não, o Oswaldo é um cara sensacional. Ele se dava muito bem com o Seedorf. Claro que, normal, ficaram 2 anos juntos, vai ter briga, vai ter confusão, principalmente um cara como o Seedorf, né, que tem uma personalidade muito forte. Mas o Oswaldo é um cara sensacional, eles brigavam, no outro dia estavam saindo junto para jantar, então eram 2 caras super inteligentes também, os dois, o Seedorf e ele. O Oswaldo é um cara sensacional, tanto que tem uma passagem engraçada no Botafogo, porque ficava meio assim, né, porque o Júlio César não vai jogar, o Júlio César vai ser o terceiro lateral, então sempre teve esse negócio no clube. Eu em 2013 eu estava voando, teve um jogo contra o Criciúma, lá em Criciúma, e depois do jogo, a gente tá liderando o Campeonato Brasileiro, o Oswaldo fez um churrasco pra gente lá em Criciúma, no hotel. E tava, né, o time todo que tinha viajado pra lá, comissão técnica, diretoria e tal, e no meio do churrasco assim, né, a gente tava tomando uma cervejinha, o Oswaldo levantou assim, me deu uma mão, não entendi nada. Ele, você é foda. Eu não entendi nada, e todo mundo rindo pra caramba. O que você fez aqui foi sacanagem, ficou quieto, treinou, trabalhou, ganhou o seu espaço, tá aí titular jogando pra cacete, você é foda. Pô, engraçado, paga todo mundo rindo, ele veio, me abraçou, ele é um cara sensacional. Maneiro. Esse jogo aí ficou marcado com o gol do Elias, né? De bicicleta, foi. Pô, lembra tudo do Botafogo. Isso não diz. Lembra tudo, cara. Até coisa que eu não lembro. Isso é o time que eu torço, isso não diz, não. Mas você saiba que eu comemorei muito aquele gol contra o Flamengo. Imagina. Não só você, muita gente. Hoje aqui comemorando esse gol. Agora, Júlio, por qual dos 4 do Rio você sente maior identificação, assim? Você falou que a torcida do Flamengo fez toda a diferença, mas falou também que jogou melhor pelo Botafogo no seu auge ali em 2013. Qual deles que você acha que você... Hoje, tipo, a maioria dos torcedores falam com você, pois é, você assim, sente essa mais relação. calor. Não, todos, assim, tirando o Flamengo, que foi logo, tem muito tempo, foi no começo, eu joguei pouco, eu era novo, meu nome não era Júlio César, era Júlio Moraes. Todas as outras 3 torcidas, assim, me encontram na rua e falam, lembram. Então não tem identificação, assim. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco são parecidos. O Vasco foi o último, mais recente, então... Tá mais vivo na memória. Tá mais vivo na memória, mas quando eu encontro botafoguenses, assim, acima de 30 anos, tricolores acima de 30 anos, todos lembram e... Então não tenho identificação, porque até o tempo que eu joguei nos clubes, assim, foram parecidos. 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? Não passou de 3 anos. Entendi. Mas tem algum que você torce mais hoje em dia? Não, cara. Não? Eu sou de São Paulo. Meu time de infância era o Palmeiras. Foi o time que comecei a jogar futebol de salão. E minha mãe é diretora social lá, é conselheira vitalícia. Então é o time que eu tenho um carinho especial. Aqui no Rio eu não consigo torcer. Eu perdi um pouco, até pelo Palmeiras, assim, eu perdi um pouco. Depois que você vira profissional, você acaba... Deixando um pouco de lado e vira torcedor do clube que você está, entendeu? E agora é off, né? Depois... Eu tento ainda torcer um pouco pro Palmeiras, mas não consigo. Eu gosto de ver os jogos do Rio. Eu gosto de ver o Botafogo, gosto de ver o Flamengo, gosto de ver o Fluminense, o Vasco, todos eles. Mas não consigo torcer, assim. Eu torço para todos eles sempre estarem bem.
Júlio, você agora é ex-jogador, mas já jogou, né, nos 4 grandes do Rio. Como é que você vê esse momento da SAF, tanto para Botafogo quanto para Vasco? Você acha que pode ser assim o início de uma nova história para esses clubes? Porque você pegou ali 2 fases, né? O Vasco, tudo bem, caiu para a Série B, conseguiu subir. Foi um Botafogo que caiu para a Série B, né, em meio a tantos problemas. Você acha que a SAF pode ser aí realmente uma solução para esses clubes? Eu acho que sim. Eu acho que não tinha mais solução assim para esses 2 clubes assim. E eu acho que o futebol brasileiro está caminhando para isso, independente se está em boa ou não situação financeira. A gente está já escutando o Flamengo já falar em SAF, o Palmeiras fala, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda vive uma situação financeira ruim, né? Ele tem algumas pessoas por trás que contratam, mas eu já estava vendo notícias do Atlético Mineiro dever salário já no começo do ano. Já está devendo salário. Então não é tão bom. Eles contratam, mas na hora de pagar está tendo dificuldade. Daqueles títulos em sequência começou a desandar um pouco, né? Exatamente. Então a SAF eu acho que vai ser o futuro do futebol brasileiro. Fizeram uma lei que é uma lei que está dando problema já, né? Tá dando, e eu acho que vai dar mais problemas ainda. Então é boa e não é. Deixou muitos furos ali, principalmente para credores, para as dívidas. Mas eu acho que para o torcedor e que quer ver vitórias, quer ver títulos, não tem outra forma. Porque os clubes estavam falidos, não tinham como contratar. A gente está vendo um Vasco contratar um Pedro Raul, que vários clubes do Brasil queriam. Quanto tempo que você não viu o Vasco contratar um jogador assim? Não tô nem entrando no mérito da qualidade do jogador, mas era um jogador que foi vice-artilheiro, recente, e vários clubes grandes queriam, e o Vasco conseguiu contratar. Sim. O Botafogo, então, nem se fala. Trouxe o Tiquinho Soares, que era um jogador que há uns anos atrás o Tite pensava em levar para a seleção e estava jogando em Porto, time grande na Europa. Posso citar outros, Marçal, da Premier League, entendeu? Você não ia ver isso nunca se a SAF não tivesse nesse clube. Então eu torço e eu acho que é a solução, né? Mas eu acho que a lei também precisa melhorar porque vai dar problema ali na frente. Você falou do Pedro Raul, eu queria saber de você, qual era o atacante que mais facilitou tua vida? Tipo assim, você cruzava, meu irmão, ele dava um jeito. Ou de que cabeça... tinha, de repente, até uma integração, né? Tipo assim, o cara já sabia o que você ia fazer, assim... Daqui do Rio? Pode ser primeiro do Rio e depois um de fora. Tá. Daqui do Rio, eu acredito que tenha sido o Fred. O Fred era muito inteligente. Muito inteligente. Fred e o Rafael Marques também. O Rafael Marques demorou a engrenar no Botafogo, mas depois... a gente se entendia muito bem. Um cara muito inteligente. E fora do Rio, cara, teve um atacante, não sei se vocês vão lembrar. Na verdade, tem 2. O Acosta, no Náutico, que foi vice-artilheiro, o artilheiro, Uruguai, agora não me lembro do uruguaio. A gente se entendia muito bem, muito bem. E no Goiás, e também no Náutico, o Felipe. Lembra o Felipe Van Damme, que chamavam ele de Van Damme, um branquinho, jogou no Goiás, jogou no Náutico, e fazia muitos gols. Também, a gente se entendia muito bem. Esses 2 aí, se você for ver, metade dos gols deles, eu estava ali participando de alguma forma dos gols deles. Tá, e você falou agora desses que facilitaram sua vida no ataque. Qual que facilitava a sua descida de campo? Porque lateral a gente sabe, você, né, ia na linha de fundo, cruzava com maestria. Qual era o cara o volante que chegava para te cobrir e falava, não, pode voltar mais tranquilo, ou não teve nenhum que facilitou a tua vida? Não, teve vários, volantes e zagueiros, né? Teve o Dória no Botafogo, que me dava muita liberdade. Volante, eu tive o Diguinho no Fluminense também, que, facilitava demais. Tive o Andrezinho no Vasco, que jogava de volante pelo lado esquerdo comigo no Vasco. A gente tinha um lado esquerdo muito forte. Era eu, Andrezinho e Jorge Henrique. Eles somavam a idade de todo mundo há mais de 100 anos, mas aí a gente dava conta do recado. Também me ajudou bastante, cara. Foram esses que facilitaram um pouquinho sua vida. Sim, jogadores importantes. Bom, partindo para essa reta final da nossa conversa, queria saber como é que tá a tua vida agora. Fiquei sabendo que você tá no futevôlei pelo Vasco, né? Explica um pouquinho melhor pra gente. Então, rapaz, essa situação do futevôlei é até engraçada. Eu tava no Vasco pro futevôlei, joguei 5 partidas e eu jogo tênis também, né? Agora tem os esportes novos. Pô, começou a chover. E era pra ter parado de jogar, a gente continuou jogando, eu fui bater na bolinha, cara, a raquete soltou vindo na minha testa, eu abri a testa. E tive que parar de jogar o futebol, porque não tem condição de você... Sem a testa não tem. Fiquei mais de um mês sem treinar, a chapa é quente lá no futebol, a gente tá jogando um nível
com os profissionais, né? São os ex-jogadores com os profissionais, né? Já acabou o campeonato. Mas o nível era muito forte, tinha que estar treinando, eu virei atleta de novo. E aí acabou acontecendo esse acidente comigo, eu tive que parar. Mas a rotina de treino é direto, durante a semana? Tem muito... Qual é a diferença? Direto... Porque eu quero conhecer também um pouco do futebol que tá muito legal, famoso, né? Viciante, futebol é viciante. Eu tenho um espaço num shopping aqui no Rio de Janeiro que eu abri, o centro esportivo, que tem uma quadra de futebol também, sabe? Tem escolinha. É um esporte muito bacana. Só que, pô, é diferente, é na areia, puxa muito mais, é bem complicado. E hoje os profissionais de futebol, pô, eles estão voando, cara. Os caras estão passando da rede, dando cabeçada para baixo, dando shark attack. É muito difícil jogar, sabe? Eles estão num nível muito avançado. É bem bacana. O Marcos Lacerda, ele pode fazer aqui a publicidade do espaço dele lá? Pode. Se o chefe autorizou, tá autorizado. No shopping Jardim Guadalupe, na Avenida Brasil, ali, no bairro de Guadalupe, ali fica em cima do shopping, no terraço do shopping, é bem bacana. Ah, legal. Espaço bom que, pô, ainda tem uma vista bacana, assim... Não tem vista porque tem um muro, assim, que tira a vista toda, né? Não dá pra ver. Ele fica no terraço. Um cara igual o PHC, assim, vai jogar bola longe. Que isso, cara. Não, tem a coberturazinha, colocar a tela. Tem tela. Pode ir. Vai ser bem recebido, não tem problema não. Bom, a gente tá chegando na reta final. Queria agradecer a sua presença aqui. A gente hoje, trocou uma ideia maneira com o Júlio, que teve aí em diversos clubes, 4, 5, 7 clubes no Rio de Janeiro. Ninguém melhor que ele para falar também sobre o Campeonato Carioca. Júlio, rapidinho. Tem um favorito do Campeonato Carioca esse ano? Não pode deixar. Não vai deixar você sair sem cara, em cima do muro. Não tem como não dizer o Flamengo, né? O Flamengo, qualquer competição que ele entre hoje, não só o estadual, o brasileiro, o Libertadores, é o favorito. É o franco favorito. Só se ele não levar a sério e botar o terceiro time, o segundo time. Mas com o time titular, o Flamengo é o favorito. Então é isso, espero que você tenha gostado, deixe seu like aí, siga a gente nas redes sociais. Júlio, queria te agradecer. Valeu, Júlio, obrigado pelo convite. Nada, que isso, prazer. Durante a semana perturbei o Júlio César. Nada, que isso, relaxa. Valeu, obrigado, cara. É isso, galera, a gente tá chegando no final, valeu, falou.